A paz do Senhor, meus amados irmãos, companheiros, cooperadores da obra de Deus. Lição de número 6. A doutrina no culto levítico. De primeiro domingo do mês de agosto, 5 de agosto de 2018. E o nosso textuário é um salmo. Salmo de número 24, versículo 1. Do Senhor é a terra e a sua plenitude, o mundo e aqueles que nele habitam. Verdade prática. Tudo quanto existe pertence ao Senhor. E ao Senhor deve ser consagrado, principalmente o nosso ser. Graças a Deus. Vamos pensar um pouquinho sobre esse lindo salmo, que é o salmo de número 24. É uma declaração do domínio universal de Deus. Maravilhoso. Tem a ver com o nosso credo, a nossa declaração de fé. Cremos em Deus Pai Todo-Poderoso, Criador dos céus e da terra. Que coisa linda. Esse salmo tem sido chamado de salmo litúrgico, porque ele era cantado na liturgia do Antigo Testamento. Havia um coro que cantava nos portões do templo esse salmo lindo. São vários salmos que eram cantados, salmos litúrgicos. E no culto dos hebreus, como o Salmo 24, 50, 68, 81, 82, o Salmo 93, o Salmo 108, o Salmo 115, o 121, o 132, o 134, cantados com coros, com louvores. Esse salmo, conforme mostra o conteúdo dele, deve ter sido entoado em alguma ocasião de cortejo. Compõe-se de 3 porções originais independentes: versículos 1 e 2, versículos 3 e 6 e versículos 7 e 10. Então é um salmo lindo, eu sei que você já leu, mas é um salmo pequeno, que realmente vale a pena você fazer essa reflexão com os seus alunos. Salmo bem pequenininho que começa: do Senhor é a terra e a sua plenitude, o mundo e aqueles que nele habitam, que é o nosso textual. Muito bem. Alguns eruditos, alguns pesquisadores da Bíblia fazem este salmo como um salmo messiânico. Bom, de fato, ele é um salmo profético, Se você continuar lendo, você vai ver que ele fala sobre a ascensão de Cristo, Então, para nós, realmente é um salmo messiânico, profético. Ele fala, então, do Senhor é a terra física, a terra cultivada. Mas não é só isso, os habitantes dela. Mas não é só os habitantes homens, os habitantes animais também. Em outras palavras, tudo é do Senhor. Tudo pertence ao Deus Criador. Ele é o Deus Criador. Achei interessante aqui uma informação que em 1598, na França, quando a França foi pela primeira vez declarar o lugar de adoração livre, isso ocorreu no Edito de Nantes. Este salmo foi lido para abrir o culto de adoração, que se seguiu a implementação do citado Edito de Nantes, na França. Por quê? Por que foi escolhido esse salmo? Porque ele começa com a declaração universal: todos pertencem ao mesmo Senhor. Assim também o cântico entoado nos portões do templo, antes da adoração solene, relembrou como o Criador é o Deus de todos e a verdadeira fé não tem portas fechadas. Cantai ao Senhor um cântico novo e o seu louvor até as extremidades da terra. Vós que navegais pelo mar e tudo quanto há nele, vós terras do mar e seus moradores. Isaías 42, 10. Então, nos tempos antigos, esse salmo era entoado no primeiro dia da semana. E os cristãos judeus aceitaram a mesma prática. No primeiro dia da semana eles cantavam essa que com o tempo passou a ser o dia do Senhor, o domingo cristão.
Em João, capítulo 12, versículo 32, diz: E eu, quando for levantado da terra, atrairei todos a mim mesmo, tudo que nela se contém. Nela refere-se então à terra, terra física, terra cultivada, aos habitantes, aos tesouros da terra, a prata, ouro, a tudo, colinas, vales, rios. Então esse versículo representa um reconhecimento geral da soberania de Deus. Essa soberania atua por meio do amor, porque Deus nos ama. Então, o nosso Deus eterno, tudo é dele, e ele amavelmente, soberanamente cuida. Paulo aludiu esse versículo quando falava sobre a liberdade cristã em 1 Coríntios, capítulo 10, versículos 25, 26 e 28. Então, um textuário muito lindo. A leitura bíblica de classe está em Levítico, capítulo 9, entre os versículos 1 a 14. Temos uma interação interessante que ele fala aqui no capítulo 9 do livro de Levítico. Os israelitas deviam observar pelo menos 2 elementos. Primeiro, tudo quanto existe foi criado por Deus. Tinha que ter essa consciência. E 2, sendo Deus o criador de tudo, somente ele deve ser adorado. E terceiro, tudo quanto há deve ser consagrado a Deus, porque ele é o dono de tudo. Nós temos os objetivos, uma introdução que repete as mesmas ideias e começa então o primeiro tema. A terra é do Senhor. No livro de Levítico reafirma então as questões litúrgicas, a mensagem de Gênesis e do Êxodo, e mostra que Deus é o Criador dos céus e a terra. Gênesis começa assim: no princípio criou Deus os céus e a terra. Então Deus é o Criador dos céus e da terra. Gênesis inicia falando isso, e Levítico reivindica aos israelitas que consagrem tudo a Deus, porque tudo é dele. Ao mesmo tempo exorta didaticamente, pedagogicamente, por meio das ofertas e dos sacrifícios, que nenhum ídolo pode ser honrado como Deus, porque Deus é o Criador de tudo. O Salmo de número 121, ele inicia assim: eleva os olhos para os montes, de onde me virá o socorro? Porque os antigos pagãos achavam que os deuses moravam nas montanhas. Os gregos mesmo achavam que os deuses moravam no Monte Olympus. Então eleva os olhos para os montes, de onde me virá o socorro? O meu socorro vem do Senhor, Criador dos céus e da terra. Ele é o Deus que criou as montanhas. Então ele é superior a esse conceito pagão de que os deuses moram no monte. Deus é o Criador dos céus e da terra. 2. Deus é o libertador de Israel. O livro de Levítico patenteia aos filhos de Israel que Deus é o libertador do seu povo. Por esse motivo, nenhum israelita poderia comparecer diante de Israel, do Deus de Israel, com as mãos vazias. Todos deviam levar, então, a oferta de adoração ao Senhor. 3. Israel é o templo de Deus. Deus habita no meio do seu povo. Isso é maravilhoso. Infelizmente, depois que construíram o templo e a glória de Deus esteve sobre o templo, se desenvolveu uma teologia do templo. Pessoas que achavam que Deus era obrigado a proteger a nação, mesmo a nação sendo rebelde, mesmo a nação fazendo coisas terríveis, eles achavam que Deus era obrigado a protegê-los. Sabe que tem gente assim, irmão? Tem gente que pega o Novo Testamento e fez no bolso e acha que Deus é obrigado a guardá-lo. Vive uma vida toda atrapalhada e acha que Deus é obrigado a guardá-lo, só porque ele está com o Novo Testamento no bolso. Mas Deus não tem compromisso com gente desobediente. Deus não tem compromisso com gente rebelde. Você quer a proteção de Deus? Tema o Senhor. Viva na presença do Senhor. Deixa Deus habitar na sua vida. O nosso primeiro resumo, primeira sinopse do tópico 1, declara então que a terra foi criada pelo Senhor, por isso ela pertence a Deus. Aleluia. Há um subsídio bíblico, teológico, que vai fazer o comentário de Levítico, capítulo 9, versículo 1 a 24. Está no comentário bíblico de Bacon, da CPAD. Você pode ler, que também fala sobre o Deus Criador.
No Conheça Mais, essa declaração do Deus Criador foi tirada da nossa declaração de fé. É muito importante, você que é professor de escola bíblica dominical, líder do círculo de oração, você que é um diácono, um cooperador, especificamente, se você for um dirigente de congregação, você tem que ter a declaração de fé das Assembleias de Deus. Tá? É um livro importante, você tem que ter esse material. Aqui, então, ele vai falar sobre, ele vai citar a declaração de fé. Então, eu incentivo a você a ter a declaração de fé. Ele cita a página 31 e 38, que é muito bonita sobre a eternidade, sobre o Deus Trino eterno. 2. Os animais e os vegetais pertencem ao Senhor. São de Deus. Ele os criou. A teologia de Levítico mostra a criação como serva do Criador. Por essa razão, os animais e os vegetais não podem ser adorados. Você vê que no paganismo as pessoas adoram árvores, adoram pedras, os exércitos celestiais. Isso é criação. Você não pode confundir a criação com o Criador. É o problema do panteísmo. O panteísmo confunde a natureza com o Criador. Tem muita gente assim. Ele olha uma flor e fala, olha, eu estou vendo Deus. Não, você não está vendo Deus. Está vendo as obras das mãos de Deus. Olha o Salmo 19. Os céus manifestam a glória de Deus. Olha, os céus manifestam a glória de Deus. Não é Deus. E toda a estrutura celestial, as obras das suas mãos. Um dia faz declaração, outro dia, sem linguagem, sem voz, ouve-se a sua voz. Então nós não podemos confundir o Criador com a criatura. Não pode haver essa confusão. E o nosso primeiro subtópico do item 2 fala, no Egito os animais eram deuses. Isso aqui é chamado de antropomorfismo. Antropos é homem, zoo, animais e morfé é forma. Então os deuses apreciam parte de homem, cabeça de animal. Eram os deuses do Egito. Cabeça de boi, de hipopótamo, de macaco, de gato. Eram os deuses do Egito. Né? Cabeça de crocodilo, de mosca, de falcão, de chacal. Eram os deuses do Egito. E Deus, quando enviou suas pragas, também foram direcionadas a essas divindades. De maneira que as 10 pragas que foram sobre o Egito, para tirar Israel com mão forte, atacou 4 aspectos do Egito. A religião, atacou a religião egípcia, atacou a economia egípcia, religião, economia, e a política do Egito, e finalmente o exército. Então as pragas abalaram a crença antropomórfica dos egípcios. 2. Os animais e a adoração a Deus. Ao contrário dos egípcios, os israelitas não sedavam o culto aos animais, mas entregavam os animais em sacrifícios ao Senhor. Ovelha, bode, novilhas, bezerros, pombinhas, e também o pão, o trigo, os coscorões ofereciam a Deus. Nesse sentido, o povo de Israel sabia que os animais não são deuses, e sim criaturas do Deus que bondosamente os sustenta. E 3, os vegetais e a adoração a Deus. Se por um lado a lei de Deus preconiza a preservação da natureza, por outro condena a idolatria da natureza, como acontecia com algumas antigas culturas cananeias, que levou à apostasia do povo de Deus. A cosmovisão dos cananeus era Baal, que era os céus, o trovão, as nuvens, as chuvas, fecundava a mãe terra com o seu abençoado sêmen. Olha que coisa horrorosa. Cultos ligados à sexualidade. Mas essa ideia de que a mãe terra, a Geia, de onde vem geografia, a Geia, era considerada uma divindade. Olha que coisa terrível. Mas o povo de Israel enxergava diferente. Os frutos da terra era a bênção de Deus, porque Deus enviava a chuva. Deus cuidava deles, não esses demônios e esses deuses
essas imagens de escultura. Então, sinopse do tópico 2. Os animais e os vegetais foram criados pelo Senhor, portanto, pertenciam a Deus. Outro subsídio didático. Ele vai trabalhar, então, uma narrativa da criação, muito importante. Você pode dar uma lida. 3. O ser humano é do Senhor. Então, nós estamos falando do Deus Criador. A terra é do Senhor, os animais e os vegetais são do Senhor, o homem é de Deus, o ser humano é do Senhor. O ser humano foi criado à imagem de Deus. A grande diferença nossa dos animais, Deus, quando foi criar os grandes répteis, Ele não falou, façamos os répteis à nossa imagem e à nossa semelhança. De jeito nenhum. Quando Deus foi criar as relvas, as árvores, os vegetais, Ele não falou, nós vamos fazer as relvas segundo a nossa imagem. Não, Senhor. Quando Deus criou as grandes baleias, Ele não falou, eu vou soprar sobre a baleia o meu espírito, de jeito nenhum. Ele os criou alma vivente, mas de uma maneira bem diferente. Ele diz, façamos, e ouve. E disse Deus, haja, e ouve. Agora o homem não. O homem, ele fez do pó da terra, e ele soprou seu espírito. Por isso que nós somos seres inteligentes, temos vontade própria. Nós somos pessoas irracionais, porque em nós foi soprado o espírito. Então a nossa alma sobrevive à morte, porque nós somos feitos diferentes. Deus soprou seu espírito. É isso que faz com que nós sejamos almas, diferente do animal. Nós somos iguais aos animais em relação à estrutura física, porque, embora muito mais complexo, mas ambos morrem, ambos voltam ao pó, né? Então, ambos acabam a memória nessa terra, debaixo do sol, como diz Eclesiastes. Mas a alma do animal extingue com a morte, mas a alma do homem sobrevive à morte. Jesus disse que nós que temos Jesus, nós não morreríamos, mas nós passaríamos da morte para a vida. Estão entendendo? Então morre o corpo, mas a alma passa a estar com o Senhor. Paulo diz em Filipenses 1:23, isso é muito melhor, o que faz com que nós sejamos conscientes. Existem grupos religiosos, coitados, heterodoxos, que acham que morreu, acabou. Olha que simplicidade. Porque se morreu, acabou, então para que Jesus morreu na cruz do Calvário? Para salvar nossa alma. Tem um grupo religioso que fala que a pessoa morre, é como se ela estivesse dormindo, a alma dela fica inconsciente. Quer dizer então que Adão está 5.000 anos dormindo inconsciente? Quer dizer então que Abraão está 4.000 anos dormindo inconsciente? Quer dizer então que Moisés está 3.000 anos dormindo? Quer dizer, depois de 5.000 anos você vai ressuscitar Adão para quê? Depois que a pessoa ficou, deixa dormir o resto, então para que... Não, irmãos, Deus não é Deus de mortos, Deus é Deus de vivos. Abraão, Isaac e Jacó estavam vivos e conscientes diante de Deus. É nesse aspecto que os mártires não tinham medo da morte. A igreja primitiva enfrentava o martírio, porque ela sabia que eles iam matar o corpo, mas não a alma. A alma consciente estaria lá com o Senhor. Não é à toa que o livro de Apocalipse fala das almas que vieram da grande tribulação, que foi-lhe dadas vestes longas, clamam, elas estão conscientes, clamando a Deus. Têm consciência que vieram do martírio da terra, por isso pedem justiça. Então a alma sobrevive à morte do corpo. Quem fica lá dormindo inconsciente é o corpo que está em decomposição. Mas nós temos a promessa de Jesus, não morre, mas parte da morte para a vida. Glória a Deus. Então o ser humano é a imagem de Deus. O ser humano, Deus soprou o Espírito. Isso difere completamente dos símios, dos animais, dos vegetais e qualquer outra coisa. Paulo em 1 Coríntios 15 fala que um é o corpo do homem, outro é o corpo do peixe, outro é o corpo do animal, outro é o corpo das aves. Se existem corpos diferentes, existem almas diferentes também, óbvio. A vida humana é sagrada. Isso é uma premissa maravilhosa de Deus. O crente israelita é exortado a ver a vida humana como algo precioso. Os pagãos,
os fanáticos religiosos desse mundo de Estado Islâmico, essas coisas, a vida não é sagrada para eles. Eles se explodem. Até porque pensam que ao se explodir vão para a orgia celestial que Maomé prometeu para eles. Maomé prometeu para eles várias virgens, quer dizer, o céu de orgia sexual. Então, esse é o ensinamento do Alcorão. Mas a santa palavra de Deus fala completamente diferente. A vida é sagrada. E quando o crente morre, ele parte da morte para a vida na santidade de Deus, porque o nosso Deus é santo. Nosso Deus não permite orgia sexual. Ele é contra isso. Então, se ele é contra aqui na terra, por que ele faria no céu? Esse é o Deus dos pagãos. O Deus da Bíblia, não. O Deus da Bíblia é santo. Ele é moralmente santo. A vida humana, então, é sagrada. Por isso mesmo, não poderia, sob hipótese alguma, consagrar sua descendência a ídolos. Portanto, toda a nação de Israel, como propriedade exclusiva do Senhor, é consagrado o seu ser. 3. O ser humano é servo e adorador de Deus. Sendo Israel o povo de Deus, por conseguinte, devia dedicar-se ao serviço divino, oferecendo sacrifícios, celebrando seus grandes feitos, adorando-o na beleza da sua santidade. Que lindo! E 4. Sacrifícios pacíficos. A teologia do livro de Levítico tinha por objetivo, antes de tudo, levar o israelita a servir altruisticamente, voluntariamente e amorosamente a Deus. Isso é só possível se você tiver o livre-arbítrio. Não tem jeito de você adorar a Deus altruisticamente se você não tiver o livre-arbítrio. Porque se você foi predestinado, então você está adorando porque você foi predestinado. Não tem jeito de você não adorar. Agora, no livre-arbítrio você pode adorar altruisticamente. Você adora a Deus porque você ama a Deus. Você não foi predeterminado a amar a Deus. Você tem liberdade, você escolheu adorar a Deus. Olha que coisa maravilhosa. Então, o altruísmo está relacionado ao livre-arbítrio. Sem livre-arbítrio não existe altruísmo. Existe robô, que faz as coisas porque foram destinadas e predestinadas. Mas graças a Deus que Deus nos deu a liberdade e nós podemos adorá-lo altruisticamente, livremente, amorosamente. E quem faz isso? O Espírito Santo. O Espírito Santo toca com o nosso espírito. Esse sopro que Deus colocou em nós, que nós somos filhos de Deus e podemos adorá-lo. Então, sinopse do tópico 3. Os seres humanos foram criados por Deus e pertencem ao Senhor. Nós temos aqui de novo sobre o homem. E esse eu quero ler para você, que é a nossa declaração de fé. Por isso que eu falei que é importante você ter a nossa declaração de fé. A CPAD publicou, adquira. É importante que todos tenham a declaração de fé da nossa denominação, da Assembleia de Deus, que é uma declaração de fé bíblica, genuinamente bíblica. Não tem ideologias do mundo, não. É a palavra de Deus que está ali. E ele fala sobre o homem. Cremos, professamos e ensinamos que o homem é uma criação de Deus. Gênesis 2:7. E formou o Senhor Deus o homem do pó da terra e soprou seus narizes o fôlego da vida. E o homem foi feito alma vivente, completamente diferente das outras almas viventes, dos animais que são almas viventes, mas Deus disse, haja e ouve. O homem soprou Deus o Espírito e ele foi feito alma vivente, um ser inteligente, racional, glória a Deus, com livre-arbítrio. O animal, coitado, o animal é alma vivente, mas basicamente a alma é o sangue dele. Morreu, acabou, coitado do animal. O animal não tem vontade própria, não tem razão, não tem livre-arbítrio. Isso não existe. Coitada, tem irmão simples. Irmão, meu papagaio é uma benção. Ele entende. Não entende, irmão. Ele foi adestrado. Ele canta ainda porque ele é adestrado, coitado. Isso é um instinto animal. Viu, irmão? Não tem inteligência. Fala, olha que animal inteligente. Não é. Ele é adestrado. Se adestrar, ele fica assim. Agora você não. Você, o Espírito do Senhor soprou sobre você. O Espírito do Todo-Poderoso me criou. Agora você tem livre-arbítrio e inteligência, graças a Deus. Então a palavra homem, no relato da criação em Gênesis 1 e 2, Adam,
que aparece depois como nome próprio do primeiro homem. O ser humano foi criado macho e fêmea. E criou Deus o homem à sua imagem. A imagem de Deus o criou. Macho e fêmea os criou, conforme Gênesis capítulo 1, versículo 27. Então trata-se de um ser inteligente e que foi capaz de dar nome aos animais feitos à semelhança de Deus. Tiago 3,9, os homens feitos à semelhança de Deus. Um pouco menor do que os anjos, coroado de honra e de glória e dotado por Deus de livre arbítrio, ou seja, com liberdade de escolher entre o bem e o mal. Isso é que nos livra de ser robôs, como infelizmente ensinam alguns grupos religiosos aí deterministas. Mediante a graça, essa escolha continua sendo mesmo depois da queda no Éden. Olha o que diz João 7,17. Se alguém quiser fazer a vontade dele, pela mesma doutrina conhecerá se ela é de Deus ou se falo de mim mesmo. Mais de uma vez Israel teve a liberdade de escolha quando foi chamado por Deus. Podemos afirmar que nenhuma criatura foi feita como o homem, que é considerado a coroa da criação. Adão é o primeiro homem, e dele e Eva veio toda a geração dos seres humanos que vivem sobre o planeta Terra. Declaração de Fé das Assembleias de Deus, CPAD, páginas 77 e 78. Olha que bênção. Por isso, pegue lá, adquira uma declaração de fé, viu, que é muito importante. E as considerações finais. Nós somos o templo do Espírito Santo. Está em 1 Coríntios 6,19. E como tais, somos intimados a andar em novidade de vida. Que coisa linda Paulo escrevendo aos Coríntios, capítulo 2, capítulo 5, quando ele diz: quem agora está em Cristo, nova criatura é. As coisas velhas se passaram, eis que tudo se fez novo. Novidade de vida. Essa é a essência da teologia de Levítico. Ela continua válida para hoje. O Deus que exortou Israel à santidade requer, de igual modo, a nossa santificação. Sede santos, porque eu sou santo, e tudo pertence a esse Deus santo. Que Deus continue abençoando sua vida, que você tenha uma aula abençoadíssima. Acesse o meu site, é www.professoralberto.com.br e venha participar de uma aula conosco, uma aula de formação continuada. Você que quer estudar, se aprofundar na lição, todo sábado, das 16 às 17h30, na Assembleia de Deus, Ministério Belém, pastor presidente, pastor Paulo Freire Costa, e o nosso endereço é Rua Pastor Cícero Canuto de Lima, número 160, bairro Parque Itália, Campinas, São Paulo, pertinho do SESI Senai Amoreiras. Você é muito bem-vindo. Que Deus continue abençoando a sua vida. Fique na paz do Senhor.